Aula de sistema reprodutor masculino, parte 3 e última. Vamos falar sobre os ductos e as glândulas acessórias. Os ductos do sistema reprodutor masculino conduzem os espermatozoides e os seus fluidos. Existem dois grandes grupos de ductos, que são os ductos genitais intratesticulares e os ductos genitais extratesticulares. Os ductos genitais intratesticulares, eles seguem os túbulos seminíferos, ou seja, eles são contínuos aos túbulos seminíferos que acabaram de produzir os espermatozoides. Nessa categoria, nós temos os túbulos retos, a rede testicular e os ductos eferentes. Esses ductos eferentes vão desembocar seu conteúdo nos próximos ductos, que são os ductos genitais extratesticulares, que transportam os espermatozoides para o meato do pênis. Esses ductos são os ductos epididimários, os ductos deferente e a uretra. Hoje nós vamos ver um pouquinho mais em detalhe a histologia desses dois ductos, o ducto epididimário e os ductos deferente. O ducto epididimário também é conhecido como ducto do epidídimo. Ele é um ducto único enovelado. Na histologia, parece que são vários ductos epididimários, porém, por conta da sua capacidade de se enovelar, ele dá essa apresentação, mas ele é um ducto único. No seu lúmen está em contato direto com células epiteliais, que são formadas de epitélio colunar pseudoestratificado. Esse epitélio colunar pseudoestratificado contém uma especialização de membrana chamada de estereocílios, ou seja, aqui então, nessa imagem dá para ver o epitélio estratificado, epitélio pseudoestratificado colunar, e na sua porção apical a presença de estereocílios, que são especializações de membrana. Esse epitélio colunar é responsável ou participa da absorção e da digestão dos corpos residuais das espermátides. Então, se vocês lembram da aula anterior, as espermátides se livram de parte de seu citoplasma, que são chamados de corpos residuais, e quando esses corpos atingem, então, os ductos epididimários, eles passam, ou parte deles começa a ser absorvido por as células epiteliais desse ducto. Aqui tem uma microscopia que eu retirei do Homero. Então, aqui a gente já viu, o testículo, nós já vimos os ductos seminíferos, os túbulos seminíferos, e nós vamos olhar agora na aula essa porção, que são os ductos epididimários. Então, os ductos epididimários, eles têm esses aspectos, parecem que são vários ductos, mas na verdade é um ducto único enovelado, e no seu interior contém os espermatozoides que foram liberados pelos túbulos seminíferos. Olhando para esses ductos, nós conseguimos ver então que ele é composto por epitélio pseudoestratificado e contém de especialização apical os estereocílios voltados para o lúmen desse ducto. Um outro ducto importante é o ducto deferente. Então, só lembrando, esse aqui é o testículo, o ducto epididimal e aqui agora o ducto deferente. O ducto deferente é contínuo ao epidídimo. Ele esvazia o seu conteúdo na uretra prostática e contém um lúmen estreito. Aqui está o lúmen do ducto deferente. Então, o lúmen é a região interna onde vai passar o conteúdo. No seu epitélio de superfície é composto por células epiteliais colunares pseudoestratificadas, também com estereocílio, então ele mantém a mesma organização dos ductos epididimários, porém com uma diferença na próxima camada. Os ductos deferentes contêm uma espessa camada de músculo liso, ou seja, uma camada bem grande de músculo liso. Esse músculo liso participa da expulsão do sêmen. A sua contração faz com que o sêmen seja empurrado para a próxima porção dos ductos. Vamos olhar um pouquinho melhor a histologia desse ducto. Então, o epitélio de revestimento é formado por um epitélio pseudoestratificado
com estereocílios na sua superfície luminal ou superfície apical, e a região central é formada por muitas células musculares lisas que vão ajudar na propulsão, no empurro do conteúdo desse ducto para os próximos ductos, né? Que empurra o espermatozoide para frente para o próximo ducto. Além dos ductos, o sistema reprodutor masculino contém glândulas acessórias extremamente importantes. As glândulas acessórias produzem os fluidos e os nutrientes para os espermatozoides, e eles também contribuem de forma muito importante para a formação do sêmen. Nós temos 3 glândulas importantes no sistema reprodutor masculino: a vesícula seminal, a próstata e a glândula bulbo-uretral, também conhecida como glândula de Cooper. A vesícula seminal é responsável pela produção de 60% do sêmen. A próstata contribui com 30% e a glândula bulbo-uretral contribui com 10% do sêmen. Olhando para a estrutura anatômica de novo, então é um pequeno vídeo tirado daquele site Biodigital, que eu quero mostrar as 3 glândulas para vocês em detalhes. Então, olhando por trás, nós temos a próstata que se destaca mais, né? Essa é a próstata. É uma glândula única que se destaca mais, ela é uma glândula grande, fica próxima da bexiga. Ela abraça a uretra, tá? Além da próstata, nós temos também a outra glândula aqui, que é a seminal, né, chamada de vesícula seminal ou glândula seminal. Essa glândula produz uma grande quantidade de sêmen, então 60% do sêmen é produzido pela glândula seminal ou vesícula seminal, fica também próxima à próstata, abaixo da bexiga. Uma terceira glândula também menor eu precisei tirar aqui um pouquinho do esfíncter, então olhando com mais detalhe, a glândula bulbo-uretral é uma glândula menor que também fica próxima da próstata, tá? Secreta o seu conteúdo diretamente na uretra e faz parte do conjunto glandular, então. Então, glândula bulbo-uretral, próstata e vesícula seminal. Elas ficam próximas umas das outras e juntas são responsáveis pela produção do sêmen. Tá? Vamos só vendo aqui em outro ângulo de novo, mostrando elas no corte transversal. Tá? Então, próstata, bulbo-uretral, glândula bulbo-uretral e a vesícula seminal. Vamos ver com mais detalhe essas vesículas. A vesícula seminal, ela é composta por epitélio cúbico simples ou cilíndrico e pseudoestratificado, dependendo da sua porção. As células epiteliais possuem grânulos de secreção que secretam substâncias importantes para os espermatozoides, como as prostaglandinas, frutose, vitaminas e alguns pigmentos, por exemplo. Elas são responsáveis por 60% do volume do sêmen, e esse sêmen, né, essa produção, ela se apresenta em forma de uma secreção levemente amarelada. A próstata é composta por um conjunto de glândulas túbulo-alveolares, e ela possui 3 regiões distintas. Então, contém uma região mais central, chamada de zona central, composta por sua grande maioria de glândulas mucosas. Possui uma região intermediária chamada de zona de transição, composta por muitas glândulas submucosas. E contém uma região periférica, que é a maior região da próstata. Contém também uma grande quantidade de glândulas. Com relação à secreção, apesar de ser uma glândula grande, ela participa de 30% do volume do sêmen. Ela contribui com 30% do volume do sêmen. E a secreção que ela produz se apresenta em forma de um fluido claro e levemente alcalino. Aqui eu peguei um corte histológico de próstata que eu retirei desse site chamado de Histology Guide,
que também é um site de livre acesso, se vocês quiserem, é só entrar no site e tem vários sistemas com várias lâminas histológicas que funcionam como se fosse o nosso laminário virtual. Então, olhando em mais detalhe aqui, essa glândula nós vemos muitas glândulas túbulo-alveolares que são responsáveis pela secreção da próstata. A secreção da próstata, então, ela é composta por secreção de um fluido a próstata é responsável pela secreção de aproximadamente 30% do sêmen, contém fosfatase ácido prostática, chamada de PAP, que regula o crescimento do epitélio glandular, contém também alguns antígenos prostáticos específicos, que são chamados de PSA, que são produzidos pela próstata, mas liberados no sangue, e são um importante mecanismo de controle, porque esse PSA pode ser usado no diagnóstico de tumores. Então, se o valor do PSA estiver muito acima do valor de referência, ele pode indicar uma alteração na próstata. Além disso, também secreta a fibrinolisina, que é responsável pela liquefação do sêmen. Como curiosidade, a próstata, ao longo do desenvolvimento, crescimento e envelhecimento do ser humano, ou do indivíduo do sexo masculino, começa a apresentar algumas regiões específicas chamadas de cálculos prostáticos. Esses cálculos aparecem principalmente em indivíduos mais adultos e idosos e também são chamados de córpora amilácea. Esses cálculos são inclusões calcificadas, ou seja, compostos de secreção prostática mais células epiteliais glandulares mortas. Elas aparecem, então, conforme o indivíduo envelhece, quanto mais idoso, maior a quantidade de cálculos prostáticos, e não se sabe exatamente a função desses cálculos, mas sabe que quanto mais idoso, maior quantidade de cálculo na próstata. Por fim, as glândulas bulbo-uretrais, também chamadas de glândulas de Cooper. Essas glândulas ficam logo abaixo da próstata e são compostas de glândulas túbulo-alveolares de secreção mucosa clara e de função lubrificante. A sua composição ajuda a reduzir o pH ácido que fica na uretra. Então, conforme a urina passa e deixa a uretra ácida, a secreção da glândula bulbo-uretral ajuda a controlar a acidez do pH da uretra. Controlar o pH da uretra, que se torna um pouco mais fisiológico para a passagem do sêmen junto com o espermatozoide. Então, aqui tem um vídeo que mostra a liberação do conteúdo da glândula bulbo-uretral. Aqui está a glândula logo abaixo da próstata e ela libera o seu conteúdo na uretra. Durante o intercurso sexual, essa glândula secreta seu fluido pré-ejaculatório na uretra para auxiliar a lubrificação e a neutralização da acidez da urina na uretra. Além disso, a glândula também produz antígenos específicos que auxiliam no diagnóstico de tumores. Então, se a quantidade de referência estiver alterada, pode ser um indicativo de alteração na próstata. Por fim, vamos falar sobre a estrutura histológica do pênis, que é o órgão copulador. O pênis é composto pelos corpos cavernosos do pênis, que vem em quantidade de 2, então os corpos cavernosos do pênis. Esse aqui é uma visão lateral, essa aqui é uma visão transversal, e aqui tem os corpos cavernosos do pênis. Além disso, contém o corpo cavernoso da uretra, também chamado de corpo esponjoso, que fica em volta da uretra, que é essa estrutura mais centralizada. E na porção mais distal nós temos a glande. Os corpos cavernosos são envolvidos por uma camada de tecido conjuntivo denso, chamado de túnica albugínea, que pode ser visto aqui, né? Esse aqui é o tecido conjuntivo denso. E o pênis é um tecido erétil, né? Ele é composto por tecidos que têm a função erétil. Então, nos corpos cavernosos nós temos trabéculas fibromusculares,
que são tecido conjuntivo em conjunto com músculo liso. Temos também espaços vasculares dilatados, porque a presença de sangue ajuda na função erétil do tecido, e esses espaços vasculares vão se tornar dilatados através do estímulo nervoso, porque esse tecido é altamente inervado. Então, olhando para a histologia do pênis, nós conseguimos ver aqui a túnica de tecido conjuntivo protegendo os corpos cavernosos, a túnica albugínea. Nós temos também aqui na região central as trabéculas compostas de tecido conjuntivo e músculo liso. E nós temos aqui na região esponjosa, no corpo esponjoso, a presença da uretra na região central, que é por onde vai passar o sêmen em conjunto com o espermatozoide.